Porque existem dois tipos de pessoas. Existem filhos de Deus e existem criaturas apenas de Deus. Os filhos de Deus, a pessoa passa a ser filho ou filha de Deus quando ele aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quando ele se deleita pela verdade, quando ele ama a verdade, quando ele torce pela verdade, quando ele prioriza Deus, coloca Deus em primeiro lugar, quando ele tem o maior desejo dele, quando é a vida eterna. Então esse é o filho de Deus. Mas os filhos do diabo, eles não querem a verdade. Não querem a verdade. Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos começar agora. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingindo os lombos do vosso entendimento. O que quer dizer com isto? Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, o cristão, ele deve procurar ter o conhecimento da palavra de Deus. Deve procurar ter o conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se conhece quando a pessoa tem uma vida, quando a pessoa ela medita na palavra, quando a pessoa tem uma vida de oração e medita sempre na palavra de Deus. Então Deus, ele vai poder e mostrar a verdade que está nas Escrituras. Quando a pessoa coloca a palavra em prática, como disse o Tiago 1, capítulo 22, onde diz: sede praticantes, não só ouvintes. Sede o quê? Praticantes. Não sou ouvinte, porque o ouvinte se assemelha apenas àquele que contempla o rosto no espelho e quando sai daí ele já se esquece de como era a sua aparência e sempre quer ver de novo. Mas o praticante, ele já sabe. A prática, quando você aprende, quando você tem domínio, você sabe fazer. Quem sabe andar de moto pode passar muitos anos, mas quando encontra moto consegue andar de moto.
Quem sabe andar de bicicleta pode passar muitos anos sem montar a bicicleta, mas quando encontra a bicicleta, ele pode montar. Então, esse é quem é o praticante. Diga glória a Deus. Então, por isso que ele nos exorta a buscarmos o conhecimento e a graça do Senhor Jesus que nos foi oferecida. Nós sabemos que a vida do Senhor Jesus foi entregue a nós como uma expiação pelos nossos pecados. Isso é, os nossos pecados foram imputados a Ele, para que nós pudéssemos receber a graça quando nos arrependemos dos nossos pecados e pudermos alcançar a salvação das nossas almas, a vida eterna. Quem está a perceber? Então, nós temos que esperar inteiramente na graça que nos foi revelada em quem? Em Cristo Jesus. Mas quando chega o momento da dor, o momento da tristeza, o momento da angústia, quando o cristão ele não está firme, então ele não espera inteiramente na graça que foi revelada em Cristo Jesus. Quando acontece as adversidades, ao invés da pessoa clamar, ao invés da pessoa colocar os joelhos e clamar, continuar a clamar a Jesus, a pessoa ela se enfraquece na fé e se vive com os avós, com os pais que são idólatras, que não creem em Deus. No momento de desespero, quando ela se encontra talvez com alguma enfermidade, então levam a ela para os curandeiros e ela consente, porque ela não tem o conhecimento, não tem o conhecimento da graça que foi nos oferecida em Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, há pessoas hoje que estão a ser mortos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos agora quando os rebeldes ocuparam, quando houve o golpe do Estado em Afeganistão. Você viu nas redes sociais o que foi lá feito, o que está sendo feito. Lá tinha uns missionários que estavam a levar a palavra de Deus, para que aquele povo possam conhecer Jesus, porque Jesus é o caminho. Ele falou em João capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então, existem homens e mulheres de Deus, missionários, que vão pelo mundo fora para poder anunciar ao Senhor Jesus, que é o Filho de Deus que veio para resgatar a humanidade. Não tem nada a raça, não tem nada a ver com a raça, a cor. Ele veio para poder salvar toda a humanidade. Mas estas pessoas precisam de conhecer Jesus. E como que eles vão conhecer se não há quem pregue, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Pode ler. Romanos 10. Pode começar do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Você está aqui? Você está ouvindo a palavra?
No nome do Senhor Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Máquina. Monitor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pode parar um pouco aí. Romanos 10, versículo 13. Diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem muito poder. Tem poder sobre todas as coisas. Existem pessoas que invocaram o nome do Senhor Jesus no momento da aflição, da angústia, e foram salvos. Foram salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como invocarão se não há quem pregue? Como invocarão aquele em quem não crerão? Como invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão? Naquele de quem não ouviram. Naquele de quem não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Diga glória a Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Diga glória a Deus. Então, por isso que o cristão, ele deve cingir os lombos para poder buscar o entendimento, amarrar os lombos, neste caso, buscar o conhecimento de Deus que está na palavra de Deus, ter prazer de meditar na palavra e colocá-la ela em prática, vivê-la ela. É ali onde há de haver uma transformação, uma mudança. Amém. Diga glória a Deus. Então, porque existe uma graça que nos foi oferecida em Cristo Jesus. E essa graça ela começa a se manifestar quando nós abrimos o coração, entregamos-nos a Ele, colocamos em prática e buscamos o conhecimento. Diga glória a Deus. Existe uma graça muito grande em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Existe a graça para poder regenerar a sua alma, para poder curar, para poder te prosperar em todas as áreas da sua vida, na vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, na vida social. Existe uma graça enorme em Cristo Jesus. Mas esta graça você precisa de conhecer para ela se manifestar na nossa vida. Ela se manifesta quando nós damos o primeiro passo de colocarmos em prática na nossa vida. Diga glória a Deus. Então, no versículo 14
4 diz: como filhos obedientes. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como filhos obedientes, não vos conformando com o quê? Com as concupiscências. Concupiscências são os desejos. Nós temos que buscar conhecimento de quem? Do Senhor, da graça que nos foi oferecida em Cristo Jesus. E como filhos obedientes, é obediente aquele que coloca em prática a palavra de Deus. Então, como filhos obedientes, não nos conformando com a concupiscência, com os desejos que nós tínhamos na nossa ignorância. Na nossa ignorância, nós, para alguém que nos fez mal, nós não conseguíamos perdoar. Não conseguia perdoar e ficava com uma mágoa no coração contra aquela pessoa e nutria para poder acontecer uma coisa também errada para aquela pessoa. Fazia de tudo. Então, essa era a nossa natureza. Os vícios. Na nossa ignorância, tínhamos vícios, vários vícios. Nos deleitávamos com as coisas do mundo que nos dava prazer. Mas agora, com o conhecimento da graça que nos foi oferecida em Cristo Jesus, buscando o conhecimento na palavra, então tem que haver a palavra, ela tem que purificar a nossa mente. Tem que purificar a nossa mente. Porque nós estávamos na ignorância. E essa vida que nós levávamos, e se Jesus viesse nos buscar, se a nossa missão terminasse, nós íamos para a condenação. Porque toda a concupiscência, todos os desejos da carne que estavam em nós, ela nos levava à condenação, porque não tem como escapar. Está escrito em todas partes da Bíblia. Em toda parte da Bíblia está escrito: o bêbado não entra no reino dos céus. O prostituto não entra no reino dos céus. O feiticeiro não entra no reino dos céus. Feiticeiros não é apenas aquele que pratica atos de magia negra para poder tirar a vida de alguém, aqueles feiticeiros que nós conhecemos, mas sim somente a desobediência, como aqui está escrito em 1 Samuel capítulo 15 versículo 23, que a desobediência é como se fosse o pecado da feitiçaria. Então, quando nós estávamos lá no mundo, nós desobedecíamos a Deus com as nossas atitudes. Guardávamos mágoa, inveja, a vaidade estava em nós. O nosso desejo era das coisas do mundo. Onde houvesse alguma coisa do mundo, nós estávamos lá. Então, tudo isso estava nos conduzir à condenação. Estava nos conduzir à condenação. Mas agora que estamos na presença de Deus, nós temos que nos despojar destas concupiscências, desses desejos daqui da terra. Os nossos desejos devem ser de lá do alto. Por isso que
O apóstolo Paulo falou também em Colossenses capítulo 3, de que se ressuscitastes com Cristo, pensai as coisas de lá do alto, onde Cristo se encontra à destra do Pai. Se ressuscitaste. Pode ler. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de lá de cima, onde Cristo se encontra à destra do Pai. Glória a Deus. Temos que buscar, e não das coisas daqui da terra. Mas infelizmente nós continuamos com aquelas concupiscências, com aqueles desejos que nós tínhamos antes de estar na presença do Senhor Jesus. E muitos não têm prazer, muitos em casa estão passatempo assistir novela, mas não conseguem meditar na palavra. As novelas já não podem fazer parte da nossa vida. São coisas do mundo. E quando isso acontece, não há nenhuma transformação na vida da pessoa. A pessoa ainda está lá no mundo. Quando pequena coisa, alguma palavra, a pessoa já está zangado, já zangou. Onde é que está a mansidão? Onde está o espírito de mansidão? Porque esses são frutos do Espírito Santo. A temperança são frutos do Espírito Santo. Nós estamos nos comportar, ainda não houve um novo nascimento na vida da pessoa. Só está em Cristo quando as coisas estão tudo bem. Mas quando Satanás usa alguém para poder pisar na sua ferida, ele aí vem, mostra a sua verdadeira face. Então essa pessoa ainda não nasceu em Cristo Jesus. Não nasceu. Então esta palavra ela faz um rescaldo total de como deve ser a vida de um cristão. Como deve ser, ele deve abraçar os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo em Gálatas 5, versículo? Em Gálatas 5, 22. Assim diz a palavra. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. Amor? Gozo. O que é amor? Entrega total. O que é amor? E a quem se deve amar? Ao próximo, a Deus. Aí temos que saber. Eu posso amar um animal, um cão, um animal de estimação. É esse amor? E existem pessoas que dão uma boa vida para um cão em relação a um homem. Pode ver um homem aí a sofrer, mas ele dá uma boa vida para um cão, mas ao homem não. Então, e há pessoas que não têm filhos e eles usam esses animais de estimação como seu filho. Isso é idolatria, é abominável. Essa pessoa é um idólatra diante de Deus. É um idólatra diante de Deus. Existem pessoas que não têm filho. Ele tem um cão de estimação, fica o cão senta
senta na cadeira, no sofá, vive aí dentro da casa. Ele gasta milhões e milhões de dinheiro para poder alimentar aqueles cães. Mas um pobre, um humano pobre, que passa aí e não consegue dar alguma ajuda, alguma assistência. É esse amor? Não. Então, os frutos do Espírito Santo é o amor, o gozo, a paz, o gozo é a liberdade, é quem não tem nada que lhe acusa. Este é o gozo, você dorme tranquilo, mesmo você não tendo nada, você tem a paz do Espírito, é o gozo. Continuando. paz, Paz. 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 A paz é uma... Que é paz? Uma liberdade. Onde não há guerra. Guerra física tanto como espiritual. Uma paz. Diga glória a Deus. Paz. longanimidade, Longanimidade. A longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Longanimidade é capacidade. A longanimidade ele Deus dá. Porque quando você obedece a palavra de Deus, Deus te entrega a longanimidade. Porque você sabe, hoje em dia, o maior número das pessoas que morrem está nos mais jovens. Isto por causa das drogas, do cigarro, das drogas, da bebida. Um jovem de 16 anos fica parecendo um homem de 30 anos, já está todo ele caduco. Por causa dos vícios. Os vícios estão diminuindo seus anos de vida. Não tem longanimidade. Mas quando a pessoa se sujeita à palavra de Deus, ela adquire o fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade. Ele vive mais tempo porque ela preserva a sua própria saúde. Ela considera o seu corpo como o templo do Espírito Santo e ele não usa de qualquer maneira para atendendo às concupiscências, os desejos da carne. Uns, o corpo já está todo momento está com enfermidade porque contraiu alguma doença, ou HIV-Sida, por causa de uma conduta desordenada. Não tem a longanimidade. Mas se essa pessoa, ela agora, se não estava na ignorância e adquiriu isso na ignorância, mas quando ela estiver na presença de Deus, se arrepender dos seus pecados, sinceramente, Deus ele pode restaurar e lhe dar a longanimidade. Diga glória a Deus. Então, e temos mais. benignidade, A benignidade. Mais o que? bondade, Benignidade, bondade, fé, fé. Benignidade, bondade, fé. mansidão, Mansidão. Um pouco aí.
benignidade, bondade, fé, mansidão. O que é isso? São frutos do Espírito Santo. Benignidade, bondade, fé, mansidão. Benignidade é a capacidade de fazer o bem, ter bons pensamentos. Você, mesmo não tendo dinheiro, mas você pode fazer o bem. Você pode usar o seu corpo para fazer um bem, para poder ajudar alguém com o seu corpo, mesmo não tendo o quê? Dinheiro. Diga glória a Deus. Então, a benignidade, a bondade, você ser humano para com o próximo, você poder estender a mão, não porque conhece o fulano, porque conhece, mas porque a pessoa precisa. Se você puder compartilhar do pouco que você tem, então você pode. Diga glória a Deus. E a bondade, então você faz o bem sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Mas a mansidão é, mesmo diante de uma calúnia, você agir com discernimento. Você agir com um discernimento. Diga glória a Deus. São frutos do Espírito Santo. São esses que fazem parte, que mantém a pessoa na santidade. Ela se separa para o pecado. Diga glória a Deus. Não deixa que as circunstâncias possam lhe tirar do foco em ter a comunhão com Deus. E temos o quê? A Fé. fé. Muitas pessoas vão para a igreja, mas não têm fé. A fé é fundamental na vida de um cristão. É fundamental a fé. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 7 a 8, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Porque sois feitura sua, feito para as boas obras. Quer dizer, a salvação não depende de nós. A salvação vem dele. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E se nós não temos a fé, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que você espera na sua vida? Quando você vai para a igreja, ouve a palavra, mas não coloca em prática, você não tem fé. Não tem fé. Não tem fé. E você pode não vir ser salvo pela falta da fé. Então você precisa de buscar, de orar e buscar a fé, para que Deus te dê a fé. Nós vimos a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se espera. Ou seja,
é a certeza das coisas que se esperam. É difícil isso? Fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam. O que é isso? Ter a certeza das coisas que se espera. Para você esperar tem que haver algum motivo. Então você tem que saber o que você está a esperar. Quando você está aqui a buscar a Deus, o que você espera? É para a sua vida continuar da mesma maneira? Não, a sua vida tem que mudar. E qual é o seu alvo? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é a vida eterna. Diga glória a Deus. E a vida eterna é nosso alvo. Não são as coisas deste mundo nosso alvo. Não são os bens materiais nosso alvo. Mas é a vida eterna. Só que quando nós buscamos a vida eterna, ele é um pacote completo. Porque com esses todos os atributos, com esses todos os frutos, o amor, a benignidade, a mansidão, a temperança, o gozo, a fé, então nós conseguimos conquistar. Deus traz. A fé nos leva a trabalhar. Mesmo porque a fé nos dá a certeza que isso vai dar certo. Diga glória a Deus. Vai dar certo. Por que nós colocamos nossos filhos a estudar? Porque nós tínhamos a certeza que ele vai o quê? Vai saber ler e escrever, vai aprender alguma profissão, e essa profissão vai fazer o quê? Vai ajudar. Vai ajudar, vai ter mantimento, vai ter dinheiro. E vai conseguir sustentar a sua família, vai formar uma família. Então, a fé é fundamental. Diga glória a Deus. Então, os cristãos muitas vezes não querem abraçar a fé. E aí, onde a pessoa não tem direção, não sabe, e ele só trabalha para os homens, não sabe o que está fazendo. Cada um de nós é um membro, cada um tem as suas funções para a obra de Deus. Diga glória a Deus. E tudo que você faz na obra de Deus, Deus não deixa em vão, não. Não deixa em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz que, irmãos, sede firmes na obra de Deus. Sede firmes na obra de Deus, porque tudo, pode ler, tudo que nós fazemos temos a recompensa de Deus. Ele nos recompensa. 54, quem está a perceber? 54? 58. 58. 1 Coríntios 15, assim diz 58. a palavra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes na obra, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. amados. Aleluia. Sede firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Diga glória a Deus. Então, só quem percebe isso, quem medita na palavra, quem busca conhecimento a Deus e coloca em prática, é que percebe essas coisas. Diga glória a Deus. Então, as nossas concupiscências, tudo aquilo que nós aprendemos lá no mundo, isso nós herdamos. Era a natureza pecaminosa que nós havíamos herdado. Mas agora temos que procurar renunciar.
Por isso que Jesus disse o quê? Ele disse o quê? Ele olhou para a multidão e para os seus discípulos. Em Marcos capítulo 9. Em Marcos capítulo 8, versículo 34. E ele disse à multidão e aos seus discípulos, diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, por causa de Jesus, você vai ter que renunciar à bebida. Você vai ter que renunciar ao cigarro. Você vai ter que renunciar às drogas. Você vai ter que renunciar à prostituição. Por causa de Jesus, você vai ter que renunciar à mentira, à fofoca. Por causa de Jesus, você vai ter que renunciar à mágoa. Por causa de Jesus, você vai ter que renunciar todas as coisas que você aprendeu no mundo. Diga glória a Deus. Então, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Quando as coisas que você aprendeu há muito tempo, que quando alguém te faz mal, você tem que guardar o ódio aqui, tem que fazer também mal. Então você tem que renunciar por causa de Jesus. Aleluia. Você fica reconhecendo, não, aquilo aí estava a me levar à condenação. Mas agora Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele me revelou que aquela vida estava a me levar para a condenação. E eu já não posso continuar nessas práticas. Diga glória a Deus. Então, o conhecimento de Deus que revela, ela purifica a mente. Mas enquanto você continuar na passividade da mente, a passividade da mente consiste em colocar a mente inerte, uma mente que não quer buscar, não quer investigar nada. Uma mente estagnada, uma mente que não pensa. Você sabe que os grandes projetos da vida, eles saem daqui, da mente. A nossa mente tem uma capacidade extraordinária. Você repara só para um avião, uma coisa pesada que está lá no ar, a voar. Foi o homem que fez isso. E o avião, ele carrega toneladas e toneladas de, para além dos passageiros, tem a mercadoria, os bens estão lá pesados, mas ele está lá a voar nos ares. Quem que fez isso? Quem que fez isso? É o homem. É o homem com a capacidade que Deus o deu. Diga glória a Deus. Nós não estamos a usar nem 10% da capacidade que Deus nos deu. Olha agora para os telefones. Olha para a tecnologia. Você sabia que há pessoas que estão nos ver aqui, que estão na França, estão nos a ver aqui? Quem ouviu, falou aquele homem do julgamento, aquele homem, sabe o quê? Não entendi. Não. Não, Teófilo. O outro que era da CIS. São figuras públicas, podemos falar, são coisas que estão nas redes, que estamos a coisa, né? Temos que servir de exemplo. Rosário o quê? Não entendi. Carlos de Rosário, é Mutota que falou isso? Sim. Será que quando foram para lá, eles fizeram pesquisa, foram lá para o exterior? É Teófilo também. É Teófilo. Teófilo. É Teófilo. Teófilo. É Teófilo, né? Sim.
Então, quando eles foram lá, porque a nossa costa tem sido vandalizada, porque existe uma delimitação mesmo na parte terrestre, tanto como na parte marítima. Existe uma parte marítima que é nossa, das águas nossas, que devem ser gerida por nós. A nossa costa nos pertence das águas. Então, dos outros países, eles entram nas nossas costas e lá exploram os recursos que deviam ser nossos. Tem lá peixe de grandes valores, tem lá muitas riquezas, pode ter também petróleo, muita coisa existe lá. Então, quando eles fizeram esse projeto, era para a compra dos tais, barcos de guerra para poder vigiar a costa. E ele disse que entraram numa sala e aí ligaram, viram toda uma coisa, Moçambique, as costas, pessoas estavam ali a pescarem legalmente, pessoas a andarem e tudo mais. Isso é o quê? Tecnologia. E quem deu essa capacidade do homem fazer isso? E é Deus. Diga glória a Deus. Então, o que acontece? O homem, quando vem para a igreja, ele não quer meditar na palavra, não quer buscar nada, fica com a mente passiva, não investiga. Então esta pessoa mantém-se da mesma maneira e será condenado da mesma maneira, porque ele ainda vai continuar com toda a ignorância, com todas as coisas que ele fazia na ignorância quando estava lá no mundo. Diga glória a Deus. Por isso a tua mente não pode ser mais passiva. Você tem que investigar a palavra de Deus. Tem que meditar na palavra, buscar para ter esse conhecimento. Diga glória a Deus. Então, ele disse aqui. Ele disse: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Aquele que te chamou, aquele que nos chamou, ele é santo. Ele é santo. A santidade consiste, Deus, ele é santo. Ele não se compraz com o pecado. Se mesmo no Filho dele, quando todos os nossos pecados foram imputados para ele, ele não conseguiu olhar para o seu Filho. Lá em Mateus 27, versículo 46, Jesus, ele começou a chamar ele lama sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Por causa dos nossos pecados, todos estavam nele. A nossa mentira, a nossa prostituição, tudo estava nele. Ele não conseguiu olhar para seu filho. E agora? Como é que você agora está na presença de Deus, ouvir a palavra, ainda quer continuar no Egito? Ainda quer continuar a abraçar a velha vida? Como? Há um perigo, nós temos que fugir do perigo. Temos que fugir da condenação. Como é que você vai querer continuar aqui abraçando ainda a mentira? Quer continuar em Cristo Jesus abraçando a mágoa, o ódio, a falta de perdão? Você quer ir para o inferno? É isso
que te fez vir para aqui? Não. Então isso está a demonstrar que você não tem fé. Não tem fé. Porque quem tem fé, ele sabe, o meu alvo é a vida eterna. Para alcançar a vida eterna, eu tenho que renunciar a essas coisas. Eu fazia essas coisas na minha ignorância. Eu não sabia. Estava no mundo. Mas agora tenho que buscar a palavra para que Deus cada vez mais fale comigo. Para que eu me sujeite a Deus. Diga glória a Deus. Isto é fé. Mas enquanto você tiver uma mente passiva, você não vai perceber. Mesmo na presença de Deus, você vai continuar a abraçar a mentira, você vai continuar a abraçar o ódio, você vai continuar a ter inveja, você vai continuar com a falta de mansidão, você vai continuar a ser ignorante, porque você não tem fé. Isso é falta da fé, porque você não tem propósito, não sabe para onde você quer chegar. Diga glória a Deus. Veja que ele disse aqui: sede santo. Ele disse que aquele que vos chamou, ele é santo. Portanto, sede santo, porque eu sou santo. A santidade. A santidade. E como queremos abraçar ainda a mentira, a fofoca, disse não me disse, como? Como ainda queremos ficar parado, inerte, com desânimo? Como? Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Ele nos chamou. Não foi para isso que Ele nos tirou lá no mundo. Então é preferível você continuar ali, porque você não tem fé. Você não tem propósito, não sabe para onde vai, porque para onde você quer chegar. Porque fé direciona a pessoa para onde quer chegar. Porque ela é a certeza das coisas que se espera. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Diga glória a Deus. Então, aquele que nos chamou, Ele é santo. Ele é santo. Então, para eu poder alcançar a vida eterna, eu tenho que me santificar. Eu tenho que fugir daquilo que Ele não gosta. Eu tenho que correr, fugir daquilo que Ele não gosta. Diga glória a Deus. Ele é santo. Ele não se compraz com o pecado. Ele vira as costas para o pecado. Se mesmo para o seu filho Ele virou as costas. Por isso que muitas pessoas estão na presença de Deus, mas ainda continuam com a angústia, com dor aqui, porque eles não querem se despojar do velho homem. Você deve se despojar do velho homem para que Deus tenha liberdade para a sua alma. Se Ele virou as costas para o seu filho por causa dos pecados que estavam nele, então, se você ainda continuar a abraçar a mentira, a fofoca, disse-me disse todas as coisas que fazias lá no mundo, então Ele vai continuar virando as costas para ti. E você vai se sentir desamparado. Você não vai ter a paz do Espírito. Diga glória a Deus. Não vai ter. Aquilo que os outros sentem, você não vai conseguir sentir. Por quê? Porque as abominações impedem de Deus poder te alcançar. Ele não pode. Ele vira as costas. Diga glória a Deus. Ele vira as costas. Talvez você está nesta situação. Diante das adversidades, você está cheio de inquietações. Então, conserta-se com Deus. Porque Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz que eu não mudo. Deus, Ele não muda. Malaquias 3, versículo 6. Deus, Ele não passa da moda, não. Ele continua a ser o mesmo. O ontem, hoje, para todo sempre. Aquilo que Ele rejeitou no passado,
até hoje continua a rejeitar. Ele não é influenciado pela moda. Quem está a perceber? Pode ler. 6. Malaquias 3, versículo 6. Assim diz a palavra. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Diga glória a Deus. Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós somos consumidos pela sua misericórdia. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, para todo sempre. Diga glória a Deus. Ele é o mesmo. Então, nós que devemos mudar. Ele não muda diante das tradições. Não. Na China, na América, na Ásia, ele é o mesmo. Tudo aquilo que ele rejeita, é isso que ele rejeita. Diga glória a Deus. Os costumes não mudam o caráter de Deus. Ele é o mesmo, continua a ser o mesmo. Porque ele é santo. Ele é santo. Nós que temos que mudar. Então ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Olha, há pessoas que aqui na igreja, há mulheres que põem roupa decente, né? Põe roupa decente. Mas quando está lá em casa, quando está lá na rua, põe mini saia. Mas a ordem é: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver deve mudar. Se lá fora você tinha que andar com a roupa para mostrar as coisas, seu corpo, mas aqui você tem que mudar. Você tem que mudar, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Você começa a perceber isso, que ele é santo, que não adianta fazer isso dentro das igrejas, da igreja, mas fora fazer outra coisa. Não adianta. Não estaremos a fazer nada. Diga glória a Deus. Então sede santo. Ele é santo. Ele é santo. Aqui temos que fechar aqui, pelo menos que aqui esse é ar-condicionado natural. Então, diz aqui 16. Versículo 17. 16. Porque escrito está. Então a ordem é que ele é santo e nós temos que ser o quê? Santo. Ser santo é se separar para Deus, é fugir do pecado. Diga glória a Deus. Não pode confundir uma estátua que os homens fazem a dizer que esse é Santo Agostinho, Santo Fulano, não sei o que. Não. Não. Não é isso. Ser santo é se separar para Deus, é fugir do pecado. Se separar para Deus quando você tem o conhecimento de quem Ele, de quem Deus é, e quando você tem a fé, onde você quer chegar.
qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? O meu alvo é a vida eterna. Então, eu tenho que rejeitar o quê? O pecado. E aí, estou a ser santo como Deus é santo. Porque Ele é santo. Ele é santo. A ordem é: eu sou, Ele é santo. Sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. É lá na escola, é no serviço, é em casa. Você tem que abraçar uma nova vida. Isso tem que se manifestar. As pessoas têm que ver de que você já não é aquela pessoa. Você mudou de dentro para fora. Não apenas de fora, como os hipócritas, para os homens verem, mas sim que faz por causa daquilo que está dentro. Diga glória a Deus. Com todo o seu amor, tem plena consciência que tudo que está a fazer é para Deus que lhe resgatou da condenação quando estava na ignorância das suas concupiscências, seus desejos que estavam lhe levando à condenação. Guardava mágoa, todas as coisas que nós fazíamos. Mas mesmo na presença de Deus, quando a pessoa tem uma mente passiva, ainda essas coisas continuam a lhe acompanhar, porque essas coisas são influenciadas pelo diabo para poder condenar a nossa alma junto com ele. Diga glória a Deus. Então nós temos que rejeitar, porque nosso Pai é aquele que nos chamou para a presença dele, para ouvirmos a palavra dele. Ele é santo e nós temos que ser santo. Diga glória a Deus. Quem recebe isso? Receba. A santidade, onde nós encontramos nos frutos do Espírito Santo. Então, não é coisa que está oculta, não. É coisa que se pode exercitar para poder chegar até lá. Diga glória a Deus. Não é coisa que está oculta. A santidade não é coisa que está oculta. É coisa que se pode exercitar. Você pode decidir não guardar mágoa a ninguém. Mesmo que alguém te faça mal, você saber perdoar esta pessoa. Você pode fazer, você pode tomar essa atitude na sua vida. Você pode decidir não viver na falsidade. Você pode decidir não mentir. Você pode decidir não se prostituir. Você pode decidir não enganar. Você pode decidir não roubar. E esses são frutos do Espírito Santo que faz essa transformação na vida do ser humano. Diga glória a Deus. Mas se você quer continuar na ignorância, então toda a verdade vai parecer uma ofensa para ti. E você fecha a porta para que Deus, para que Jesus possa entrar no seu coração, na sua vida. Porque o nosso coração é o nosso intelecto. É aqui onde o diabo, seus demônios, trabalham para poder ter acesso. E é onde também Deus, Ele quer fazer parte. É no coração. O coração que é a mente. Diga glória a Deus. É a mente. Nós pensamos. O diabo, quando ele toma conta do nosso intelecto, do nosso pensamento, é aí onde a pessoa opta por fazer coisas erradas. Desejo de matar, desejo de roubar, de prostituir, desejo de beber, de viver, continuar na fornicação.
Porque a mente está tomada pelo o diabo e seus demônios. O nosso espírito não consegue se comunicar com Deus para poder trazer a santidade, para poder trazer a santidade em nós. Diga glória a Deus. Então, quando nós abrimos o coração, e isso como acontece? Isso acontece através da pregação da palavra. E se nós abrimos o coração, então nós permitimos que Jesus ele entre na nossa vida. Diga glória a Deus. Para nos levar a fazer, para nos levar à santificação, porque Deus ele é santo, então nós temos que ser o que também? Santos. Temos que fugir das coisas que nós aprendemos na ignorância. Diga glória a Deus. Então, não é coisa que está escondida, não. É coisa que deve-se o quê? Exercitar. Quem está a perceber? Mamãe, já perdoou seu marido? Já perdoou. Já perdoou. Ela carregava um trauma desde a infância. Carregava um trauma desde a infância. E não queria de jeito nenhum perdoar. E a vida dela estava de mal para pior. De mal para pior. Nós aconselhamos: irmã, você deve perdoar. E isso está a influenciar negativamente na sua vida. Diga glória a Deus. Está a influenciar negativamente. E ela até falava aí abertamente: eu nunca vou perdoar. Aí a testemunhar assim: nunca vou perdoar. Por isso que eu estou a dizer em público. Estou a perguntar a ela em público se já perdoou. Porque ela disse em público que nunca havia num testemunho, que nunca ia perdoar o marido que lhe abandonou, deixou-lhe com filhos, não sei o que. Não é ela. Não é aquela que fala muito? Não é a outra. É a outra. Pede desculpa, né? Desculpa então. Estava a pensar que você era. É ela que fala, que fala muito. É ela. Não, é outra que disse que não ia perdoar nunca o que lhe abençoou. Ela também falou. Mas ela está com o marido ainda. Ela confirmou. Ela está com o marido. Sim. Até a outra. Sim, a outra é que o marido lhe abandonou. A outra. Sim. Que marido trabalha na... Era polícia ou militar, uma coisa assim. Não, no Conselho Municipal. Era militar, polícia. Tira um pouco a máscara, quer te ver. Tira a máscara, quer te ver. Eu estava a referir a essa senhora aqui. Não é ela, amor. Está confundida. Essa é a Dona Maria da Munhava. Aquela vive aqui no Mataquá. Aquela quando levanta, fala testemunho, começa a falar, não é? Não é ela. Essa também fala, mas não tanto. São parecidos. São parecidos. São parecidas. Chega. Vamos terminar aqui. Vamos terminar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, diz aqui, no versículo 17: e se invocais, diz aqui, por quanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Diga glória a Deus. Sabendo
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Deus. Então, e se invocais um pai, que sem acepção de pessoas julga cada um de acordo com as suas obras, portai-vos então com temor. Portai-vos com temor. Ele nos exorta à santidade, porque Ele é santo. Isto quer dizer que, mesmo nós estando na presença de Jesus, ou seja, nós podemos estar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, mas enquanto não buscarmos a santidade, ainda continuamos a mesma pessoa que está lá fora, que nunca ouviu o Evangelho. Que nunca viu o Evangelho. E quando chegar o dia, e quando a missão da pessoa terminar aqui, não vai ter a vida eterna, porque ela teve a mente passiva, ela rejeitou a verdade, e ela não quis se submeter à vontade de Deus, renunciando aquilo que Deus rejeita. Então Ele nos exorta: se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção julga cada um de acordo com as suas obras, então o que é necessário? Temos que ter temor durante os dias da nossa peregrinação. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Para morrer basta viver. O Senhor Jesus disse em Mateus 24, versículo 42, Ele disse: vigiai, vigiai, porque se o pai da família soubesse a hora da vigília da noite que vê o ladrão, ele havia de se preparar para não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ele havia de vigiar, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, Ele disse: se invocais a um Pai que não faz acepção de pessoas e julga cada um de acordo com as suas obras, portai-vos então com temor durante o tempo da vossa peregrinação na terra. Se você ora para Deus, invoca a Deus, e você considera como o seu Pai a Deus, então você precisa ter temor a Ele durante esse tempo da nossa peregrinação. Esse tempo em que nós estamos de passagem aqui, temos que ter temor. Diga glória a Deus. Temor. O temor consiste quando procuramos nos santificar, porque Ele é santo. Então este é o temor. Quando procuramos fugir do pecado, porque Ele é santo, então este é o temor durante a nossa peregrinação. Diga glória a Deus. Você não sabe quando que Ele vai chegar. Eu não sei quando que Ele vai chegar para mim.
mas a qualquer momento Ele vai chegar para cada um de nós. Diga glória a Deus. Vai chegar. É a razão que somos chamados a ser santo como Ele é santo. Somos chamados a renunciar àquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Nós aprendemos a fazer cupacha, a invocar os espíritos imundos, a fulano, a avô, me ajuda. Mas você agora reconhece que estava na ignorância quando fazia essas coisas. E essas coisas você estava sujeitado a quem? Ao diabo. Por isso você tem que renunciar a isso e poder se sujeitar a quem? A Deus que é santo. Diga glória a Deus. Temos que nos sujeitar a Ele que é santo. Mas se nós não fizermos isso, meu irmão, minha irmã, se tivermos a mente passiva, uma mente que não pensa, uma mente que não tem propósito, uma mente que não sabe para onde quer chegar, então, como o objetivo do diabo é querer nos manter, ele não tem medo de nós irmos para a igreja. Ele tem medo quando nós decidimos renunciar às nossas concupiscências, às nossas vontades, que são contrárias à palavra de Deus. Disto ele tem medo. E ele investe para poder atrair esta pessoa a voltar no cativeiro. É a razão que nós hoje em dia vemos até os satanistas, eles compram almas. Vimos e temos aqui muitos satanistas fazem pactos com o diabo e acabam arrastando muitas pessoas para o inferno. Se nós não tivermos o conhecimento de Deus, se tivermos a mente passiva, uma mente que não pensa, é uma mente passiva. Uma mente que não medita, é uma mente passiva. E essa mente é um campo vulnerável para o diabo e seus demônios. Quando ele quer brincar, brinca. Diga glória a Deus. Então nós não podemos ser mais isso. Não. Temos que rejeitar isso. Diga, eu rejeito isso na minha vida. E eu não quero continuar da mesma maneira. Eu quero nascer de novo em Cristo Jesus. Porque aquele que me chamou, Ele é santo. E Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Glorifica a Deus bem forte. Ele é santo. Ele é santo. Se invocais a Deus, se invocais como Pai, aquele que não faz acepção de pessoas e julga cada um de acordo com as suas obras, portai-vos então com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Diga, eu sou peregrino nesta terra. E eu estou de passagem nesta terra. E eu estou de passagem nesta terra. Não quero que nada me atrapalhe. Não quero que nada me atrapalhe a minha volta para a minha morada. Para a minha morada eterna. Glorifica Ele. Nada. Isso nós colocamos no coração. Isso é uma decisão de querer tomar. Não está escondido isso. A santificação não está escondida. Não. Está tudo descrito. Nós podemos conseguir chegar lá através do exercício da fé. Diga glória a Deus. É Ele que faz o querer em nós. Quando nós decidimos então
É ali onde Ele nos suporta para podermos resistir contra o diabo e seus demônios. Ao diabo não é para ter medo do diabo. Ele disse o quê? Sujeitai-vos, em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos o quê? A Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga glória a Deus. Se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, você vai conseguir se santificar. O diabo vai criar muitas adversidades para te fazer retroceder. Mas você resista ao diabo. Não é para ter medo dele, é para resistir. Quando nós resistimos ali, vem o poder de Deus. Você viu o Senhor Jesus quando foi tentado no deserto, quando estava 40 dias e 40 noites. E Satanás veio. Sabia que durante esses 40 dias, 40 noites de jejum, certamente que a pessoa tem o quê? Tem fome. E então ele disse: se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Mateus 4. Mateus 4, versículo 7 em diante. Mostra. Próxima semana tem que pôr mostra aqui. Onde é que está a mostra aqui? Não estou a ver. Tem que pôr mostra aqui. Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ler a evangelista aí. No nome do Senhor Jesus. Quem está feliz hoje? No nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que está fazendo transformação nas nossas vidas. Porque esse tema o diabo não gosta. A santificação. Pode meditar. Deus, assim diz a palavra. E disse-lhe o diabo. Mateus 4, 3. É 3? 7. Uhum. Portanto, se tu me adorares, pode começar um pouco no 3. No 3, ok. Vou ressaltar só aquelas passagens. Uhum. E disse o diabo: se tu és o filho de Deus. É 3 esse? Sim. Disse a esta pedra, diz a esta pedra que se transforme em pão. Esta é a primeira coisa que ele disse ao Senhor Jesus. Uhum. Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. A segunda, vamos no 7. Se tu me adorares, tudo será teu. Continua. Se tu és, continua a ler. Tá bem. E disse o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Continua. E o diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe num momento de tempo, todos os reinos do mundo. O diabo mostrou-lhe num monumento. Um pináculo. Pináculo. Nós chegamos neste lugar. Sim. Lá em Israel. Onde colocou o diabo, levou Jesus em espírito até em cima do monte. Quando saímos de Israel para Egito, então passamos deste lugar. Sim. Mostrou-lhe num pináculo. Todos os reinos. Um monte por cima de um pináculo.
Aqui está a dizer no momento do tempo. Do templo. Tempo mesmo. No momento do tempo? Todos os reinos do mundo. Não. Aqui ele está a dizer, ele levou por um tempo e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ele levou para um monte. Aí diz o quê? No momento de tempo. Sobre o penáculo do templo, nós vimos, tem um Levando penáculo a um alto no monte, monte. no Alto monte, onde sim. tem um penáculo, Alto uma monte. igreja. O diabo alto levando monte. a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Diga glória a Deus. Veja. E que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Diga glória a Deus. Igreja, você tem que aceitar o processo de transformação. Você deve aceitar. Isso que é fé. Aceitar a verdade. Há pessoas que se ofendem pela verdade. Há pessoas que se deleitam com as mentiras. E aí onde nós vimos, onde nos prega a verdade, onde há falsidade, de que não, venha buscar isto, porque Deus vai te ajudar, Deus não sei o que, a água que veio de Egito, de Israel, a areia que veio de Israel, não sei o que. Então todo mundo vai para lá. Isso é um engano. Isso não salva ninguém. Isso não liberta ninguém. E quanto mais a pessoa se torna um idólatra, porque ele fica pensando nas coisas que a água pode lhe salvar, que o azeite pode lhe salvar, pode provocar algum milagre. Isto é mentira do diabo. É mentira do diabo. Isso é falta do quê? De conhecimento da palavra de Deus. Mas quando a mente da pessoa se liberta, veja o que disse o Senhor Jesus aos fariseus, aos escribas. Eles diziam que eram filhos de Abraão, mas as obras delas eram diferentes dos Abraão. Abraão amava, Abraão tinha fé em Deus, Abraão não nutria pensamento de assassínio, de matar o próximo. Mas eles queriam matar a Jesus, por quê? Porque estava a anunciar o evangelho da verdade para as pessoas se arrepender dos seus pecados, crer em Deus para alcançar a vida eterna. Então começaram a perseguir. Então Jesus disse aos judeus que criam nele, de que se verdadeiramente permanecerdes em mim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente permanecerdes em mim, na palavra daquele que me enviou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso haver uma libertação
da consciência, que é o campo de batalha onde o diabo e seus demônios trabalham para poder destruir a vida de uma pessoa. Tudo sai daqui, da mente. Diga glória a Deus. A nova vida para si não vai ser uma mágica, não. Ela vai se formar daqui, na mente, através das novas posições que você vai tomar, que essas posições são de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Você vai ter fé, e a fé vai te levar você a lutar, a desenhar projetos que vai te beneficiar. Você pode abrir uma empresa e você ser fiel a Deus e executar as tarefas, bater as portas, porque a palavra de Deus nos diz de que você precisa do quê? De bater a porta. Mateus 7, versículo 7. Batei e abrir-se-á. Procurai e encontrareis. Buscai e achareis. Isto é fé. Então, nada de mágica. Nada de mágica. Diga glória a Deus. Não existe magia para Deus. Tem que haver uma sã consciência. Então, elevarmos a nossa consciência à palavra de Deus. Ela nos ilumina. Diga glória a Deus. A nossa mente se liberta. Deixa de ser oprimido. Ela se liberta e começa a dar horizontes. Diga glória a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso aqui. É isso. E neste processo, o Satanás vai investir para manter a pessoa com uma mente passiva, uma mente que não pensa, que não conhece, que não tem perspectiva, que não sabe onde quer ir. Então, ele vai poder vir com novas propostas. E o que ele fez com o Senhor Jesus? Ele sabia que ele jejuou 40 dias, 40 noites. Certamente tem uma tremenda fome. E ele é Deus. Todas as coisas são possíveis para ele. Não existe nada impossível para ele. Ele pode transformar esta pedra em pão. Ele ressuscita o morto. Não existe nada impossível para ele. Quem fez a pedra? Quem fez a pedra? É Deus. Do mesmo jeito que fez a pedra, ele pode dizer: pedra, transforma-se agora em pão, porque eu quero comer. Porque Jesus Cristo era Deus, é Deus. Diga glória a Deus. E isso podia se cumprir. Só que, se ele fizesse isso, estaria a ouvir a voz de quem? Do diabo. Do diabo. Ele não poderia obedecer à voz do diabo. Por isso, qual foi a resposta de Jesus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de onde? De Deus. Existem pessoas que aparentemente estão vivendo, mas espiritualmente estão mortos, porque eles não se alimentam de pão que vem de Deus. Por isso que no momento das tribulações, no momento dos problemas, das situações, eles não conseguem continuar a confiar em Deus. Eles se desesperam a ponto até de dar cabo da sua própria vida. Porque essa pessoa não se alimenta de quem? Do pão que vem dos céus. Não só viverá o homem do pão, mas de toda a palavra que vem do céu. Diga glória a Deus. Há muitas pessoas que são vivos mortos. Vivos mortos. Porque não se alimentam da palavra que vem do céu.
Jesus disse para ele. E ele podia transformar esta pedra para o pão, mas fazendo isso estaria a obedecer a quem? A voz do diabo. Diga glória a Deus. Então, nós temos que ver a origem, de onde vem a voz. De onde vem a voz? E pode ser um profeta, pode ser um profeta, mas que lhe dá uma direção que não vem de Deus. O que vem de Deus está aqui na palavra. Mas muitas pessoas, pela falta de discernimento, então eles fazem, diga glória a Deus, aquilo que não deveriam fazer. Fazem aquilo que não deveriam fazer. Se um profeta, um apóstolo, te diz para mentir, diz para enganar, e você aceita porque é apóstolo, é pastor, é bispo, então você não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Por isso Jesus, ele não pôde transformar a pedra em pão, porque estaria a obedecer a voz de quem? Do Satanás. Quem está a perceber? Então há pessoas que estão a subordinar um certo líder espiritual, e ele vê que as coisas que esse líder faz não são de Deus. Ele vê que as coisas lá nos bastidores, as coisas que este líder faz não são de Deus. Mas como ele é seguidor, e ele aceita enganar o povo, então esse não conhece a Deus. E Jesus, ele sabia, não posso obedecer a voz de Deus, a voz do diabo. Não posso obedecer a voz do diabo. Diga glória a Deus. E ainda mais, ele disse, ele levou em cima do monte e mostrou as maravilhas do mundo. Disse: tudo isso me foi dado. Se prostrares e me adorar, te darei tudo isso, porque isto me foi dado. É isso que ele tem feito com as nossas vidas. Por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão fora de Deus, estão longe de Deus. Porque Satanás, ele mostra as maravilhas do mundo. Diga glória a Deus. Ele disse: tudo isso me foi dado. E quando você sobe aí no monte, você vem, porque aí está próximo a esse país onde Arábia Saudita, Egito, aqueles países do Médio Oriente. Então, disse que as maravilhas do mundo e a sua glória. Então muitos, eles obedecem à voz do diabo, proporcionando as maravilhas do mundo e as suas glórias. E aí não conseguem nascer de novo. Não conseguem nascer de novo. Diga glória a Deus, no nome do Senhor Jesus. Então vamos terminar agora já aqui. Vamos terminar. Aqui. Ele foge aqui. Vamos terminar aqui. Então, muita ventania. Temos que fechar um pouco aí. Temos no versículo 17: e se invocais por Pai aquele que se acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então Deus, ele sonda
as nossas ações, os nossos atos. Ele conhece as obras de cada um de nós, mesmo aquelas que estão nas escondidas, mesmo aquelas obras que você nunca revelou para ninguém. Deus, Ele as conhece. E Ele tem julgado cada um segundo as suas obras. Muitas pessoas dizem: ah não, por que isso está dando errado? Ou por que? Mas não faz exame daquilo que ela faz. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, é aquilo que nós colhemos. E muitas vezes as pessoas querem colher aquilo que não plantou. Você tem ódio, você tem mágoa, você não sabe perdoar quando alguém te provoca. Mas quando você está precisando de um perdão, então você pergunta a Deus: por que Deus não pode me socorrer nisto? Mas você esquece daquilo que você sempre tem plantado. Então, Deus, Ele conhece as nossas obras. Você deve fazer exame e saber fazer a melhor semeadura. Diga glória a Deus. Porque Deus conhece todas as nossas obras. Por isso que a palavra diz que se vocês invocam como Pai aquele que não faz acepção de pessoas e julga cada um segundo as suas obras, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Peregrino é alguém que é passageiro. Nós estamos de passagem, somos peregrino aqui. A qualquer momento nós vamos deixar esta terra. Esta terra não é nossa, nós não somos daqui. Nós somos de lá de cima. E é lá onde nós devemos voltar. Diga glória a Deus. É lá onde nós devemos voltar. Então, se todos os dias nós vamos à igreja a dizer que vamos adorar a Deus, se não haver mudança em nós, Deus, Ele conhece as nossas obras. Diga glória a Deus. E aquilo que o Senhor Jesus disse em Apocalipse 2, Ele disse: eu conheço as tuas obras. Conheço as suas obras. Apocalipse 2, 5, 7. Conheço as suas obras. Assim diz a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. Onde diz conheço as suas obras, um pouco antes, né? Acho que é 3, não? Veja. Dois. Eu sei as tuas obras. Eu sei as suas obras. Ele conhece as nossas obras todas. E o teu trabalho. Eu conheço as suas obras. O teu trabalho. O seu trabalho. E a tua paciência. A sua paciência. E que não podes sofrer os maus. Não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. Continua. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Continua. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. As primeiras obras. Quando não brevemente virei. A ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. Vou arrancar o teu castiçal, a tua lâmpada, o Espírito Santo. Você vai andar nas trevas. Por isso que há pessoas que continuam
a fazer o mal, porque estão já nas trevas. Deus, por causa de negarem as primeiras obras, então Deus arranca o castiçal. O castiçal é o Espírito Santo de Deus, que conduz o homem à santificação, a fugir do pecado. E o castiçal é o Espírito Santo. Então, se você se desvia, porque primeiro começou bem, ele colocou à prova daqueles que são apóstolos, ele rejeitou as obras deles, porque viu que não eram de acordo com a vontade de Deus. Mas chegou um ponto, com a pressão do mundo, com o diabo, então ele caiu. E a ordem é: arrepende-te, senão virei a ti e não vais te perceber. Vou te arrancar o seu castiçal. Vou arrancar o seu castiçal, vou dar ao outro que querem conhecer a verdade, que me ama de verdade. Diga glória a Deus. Arrepende-te, volta às primeiras obras, aquela primeira paixão que se transformou em amor verdadeiro. É esse que você deve ter por Ele. No momento das tristezas, da angústia, você sempre tem que se manter fiel a Ele. Diga glória a Deus. Deve manter sempre fiel. Então, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Não foi por causa de ouro e prata que Ele nos resgatou. É resgatado uma pessoa que estava aqui no cativeiro, uma pessoa que estava sequestrado. Ele precisa de um resgate para voltar ao convívio familiar. Uma pessoa que está no cativeiro, ele está preso. Está preso. Então precisa de uma libertação. Quem está a perceber? E ele disse: não foi por causa de ouro e prata que vocês foram resgatados da vossa má maneira de viver, que por sinal aprenderam dos vossos pais, mas por causa do sangue precioso do Senhor Jesus, como de um cordeiro sem mácula. É por causa disso que nós fomos resgatados. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque senão ela vai passar. As oportunidades vêm e elas passam. É preciso aproveitar as oportunidades. Há muitas pessoas que perderam boas oportunidades e hoje estão a lamentar: oh Deus, se eu aproveitasse aquele tempo, a minha vida hoje seria diferente. Então a oportunidade que nós temos é hoje e agora, de abraçarmos a Deus, de querermos na sua palavra e de aceitarmos a transformação, de aceitarmos que a palavra dele transforme a nossa vida através da obediência. Diga glória a Deus. Então, porque não foi por coisas corruptíveis como ouro e prata, as riquezas deste mundo, não é por causa do marido. Não. Porque tudo isso é corruptível, tudo vai acabar. Mas lembra-te que você é um ser eterno. Você é eterno. Então, se você se corrompe diante das circunstâncias, então vamos perder aquilo que é mais precioso. Por isso que ele diz: não é por causa de ouro ou prata corruptível,
ou coisas corruptíveis que nós fomos resgatados. Diga para teu irmão, irmão, não é por causa de ouro ou prata ou coisas incorruptíveis que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que aprendemos dos nossos pais. No nome do Senhor Jesus Cristo, glorifica a Deus, glorifica a Ele. Então não é por causa disto. Você pode não ter dinheiro hoje, você pode passar a fome hoje, mas se você confiar a Ele, Ele vai mandar um anjo para poder te socorrer. Diga glória a Deus. Ele move o mundo para poder socorrer aquele que confia nele. E Ele tem feito isso sempre na minha vida. Diga glória a Deus. Então fica de pé e vamos adorar a Ele. Lembrai das primeiras obras, Lembrai do primeiro amor, lembrai de todas as coisas que fiz a vocês, diz o Senhor.